Seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Neste novo vídeo, continuaremos a nossa jornada de homenagem a Ayrton Senna, um verdadeiro ícone do automobilismo mundial e o eterno herói do Brasil nas pistas. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo na vida extraordinária desse lendário piloto. Vamos explorar suas histórias inspiradoras, suas citações marcantes e os momentos que o transformaram em uma lenda viva. Acompanhe-nos nesta emocionante jornada, onde celebramos não apenas a excelência nas corridas, mas também a determinação e a esperança que ele representou para todo um país. E isso é apenas o começo. Fique ligado, pois em breve lançaremos o terceiro vídeo dessa série, repleto de mais histórias fascinantes e curiosidades emocionantes sobre Ayrton Senna. Em 1988, início na McLaren e do tricampeonato. Senna já era destaque na Fórmula 1, depois de uma temporada na Toleman e 3 temporadas na Lotus, com direito a um terceiro lugar no Mundial de 87. Mas foi na McLaren que o brasileiro viveu seus dias mais gloriosos. A McLaren foi imbatível na temporada de 1988, vencendo 15 das 16 corridas na temporada. Foram 8 vitórias de Senna com 13 pole positions e 7 vitórias de Prost, que se revezavam nas vitórias, criando um clima de rivalidade dentro da equipe. Senna precisava de uma vitória para ser campeão antecipado no Japão. Penúltima corrida da temporada. A primeira fila ficou formada com Senna em primeiro e Prost ao seu lado, exatamente a posição em que estavam no campeonato. Quando a luz verde acendeu, um susto para Senna. Seu carro ficou parado. Ele levantou os braços para cima desesperadamente, indicando aos outros pilotos que estava com problemas. Esperava que dessa forma, ninguém batesse em seu carro. Por sorte, ninguém o atingiu, e ele conseguiu em seguida fazer seu carro pegar. Nessa altura, Prost tinha assumido a liderança e Senna perdido 16 posições. Senna partiu com tudo para se recuperar e já na primeira volta ultrapassou 8 carros, chegando na 8ª posição. No final da 4ª volta, já se encontrava em 4º lugar a 12 segundos de Prost, e na 10ª ultrapassou Berger, assumindo o 3º lugar. Com uma recuperação impressionante e determinado a vencer, encostou nos líderes na 19ª volta. E na volta seguinte, ultrapassou Capelli, e lá estava Ayrton Senna, no retrovisor de Prost. No final da volta 27, Prost se atrapalhou com 2 retardatários na entrada da chicane. Com isso Senna se aproximou, saindo da chicane e abrindo uma reta atrás de Prost. E então, na volta 28, aconteceu o que todos esperavam. Depois da largada ficou difícil acreditar. Ayrton Senna ultrapassa Prost, que não teve como resistir. Dali para frente, a vantagem só foi aumentando, chegando a 13 segundos na bandeirada final. Ayrton Senna se sagrava campeão mundial pela primeira vez, e tinha início uma grande rivalidade entre ele e Prost. A rivalidade entre Ayrton Senna e Prost continuou em 1989, e novamente, o campeonato foi decidido no Japão. Senna tinha conquistado o recorde de pole position. Porém era Prost que liderava o campeonato em função dos descartes e os abandonos de Senna. Senna era o pole, mas Prost largou na frente. Na 47ª volta, Senna tentou uma ultrapassagem arriscada, na entrada da chicane, mas Prost o fechou antes mesmo da entrada da primeira curva, e o choque foi inevitável. Prost abandonou a corrida, mas Senna, com a ajuda dos fiscais, retomou a corrida, parando em seguida nos boxes para trocar sua asa dianteira. Retornou em segundo, 5 segundos atrás de Nannini. A 3 voltas do fim, ele efetuou a ultrapassagem na mesma chicane que se acidentou com Prost e recebeu a bandeirada em primeiro lugar. No entanto, os diretores entenderam que Senna cortou o caminho para voltar à pista,
e desclassificou o brasileiro, decisão considerada uma das mais polêmicas da história da categoria. Com a desclassificação de Senna, Prost foi o campeão. Em 1990, o ano do troco em Alain Prost. Foi um ano repleto de polêmicas em que travou fortes batalhas com a FIA e chegou a ter a licença de piloto suspensa. No final de 1989, a relação entre Senna e Prost ficou insustentável dentro da McLaren. Prost sentiu que Ron Dennis, chefe da equipe, tinha uma preferência por Ayrton e por isso, decidiu se transferir para a Ferrari. No lugar do francês foi contratado o austríaco Gerhard Berger, que viria a ser o melhor amigo de Senna na Fórmula 1. Pela terceira vez consecutiva, Senna e Prost disputavam o título da Fórmula 1. Ayrton Senna havia vencido 6 vezes e Prost 4. Em 1990, o cenário se inverteu e foi Senna que chegou ao Japão à frente no campeonato. E para sagrar-se campeão antecipado, já que esta era a penúltima prova do ano, bastava chegar na frente de Prost. Um duplo abandono daria o segundo título para o brasileiro, e foi exatamente isso que aconteceu. Senna pole mais uma vez, foram 10 nessa temporada, largou no lado sujo da pista, apesar de ter solicitado a direção de prova de forma antecipada. Uma alteração no lado do posicionamento dos pilotos no grid, o que não foi aceito. Na largada, Prost saiu na frente e ao chegar na primeira curva, Senna forçou uma ultrapassagem, e os dois acabaram batendo e saíram da pista, abandonando a corrida. Foram apenas 800 metros percorridos em aproximadamente 10 segundos. Senna se sagrava campeão pela segunda vez. O acidente é considerado uma revanche de 1989. Uma curiosidade nesta temporada: aconteceu no GP de Monza na Itália, casa da Ferrari, equipe de Prost. Senna fez uma aposta com Ron Dennis, chefe da McLaren. Se vencesse a prova, queria o carro de presente, a McLaren número 27. O chefe aceitou, e Senna fez a pole, a melhor volta, e liderou de ponta a ponta, ficando com a vitória e a McLaren. A temporada de 1991 foi ainda mais especial. Senna venceu as 4 primeiras corridas do ano. A segunda delas, inclusive no Brasil, quebrando um tabu, pois até então, não havia vencido diante de sua torcida. Com Prost sem condições de disputar o título, quem apareceu como rival de Senna foi o inglês Mansell, que pilotava pela Williams. Com 12 pódios e 8 vitórias em 16 corridas, Ayrton liderou o campeonato de ponta a ponta para conquistar seu terceiro e último título mundial. A corrida iniciou com Berger pole position, largando na ponta com Senna em segundo e Mansell em terceiro. Na nona volta, Mansell embutiu na traseira do carro de Senna no final da reta dos boxes, mas errou o ponto de frenagem ao chegar na primeira curva, saindo da pista e indo parar na caixa de brita. Caminho livre para Senna que, com Mansell fora, se tornaria tricampeão mundial, independente da sua colocação. Na linha de chegada, Ayrton diminuiu a velocidade de propósito, deixando Berger, seu companheiro de equipe, ganhar a corrida. Final de campeonato, Ayrton se consagrou tricampeão mundial. Na Fórmula 1, é normal as equipes melhorarem ou piorarem de um ano para outro. As regras, a aerodinâmica, os motores, a mecânica e a parte elétrica mudam constantemente, o que torna difícil para uma equipe manter a hegemonia por muito tempo. Em 1992, a Williams tinha um carro bastante superior, e Mansell se tornou campeão. Senna não conseguiu manter seu título, mas apesar disso, conseguiu 3 vitórias. E em uma delas, em Mônaco, se defendeu de Mansell por várias voltas. Em 1993, depois de ficar um ano longe da Fórmula 1, Prost volta para substituir Nigel Mansell, que havia anunciado aposentadoria, depois de ser campeão.
Ele voltaria para correr algumas corridas em 1994 e 1995. A Williams tinha um carro bem superior com um sistema de suspensão ativa e Prost se tornou campeão, ao vencer 7 corridas. Senna, pilotando brilhantemente, ainda conseguiu vencer 5 corridas, sendo vice-campeão. Podemos destacar sua vitória em Mônaco, a segunda vitória em Interlagos no GP do Brasil e em Donington Park, na Inglaterra, quando ele fez a considerada melhor primeira volta da história. Aguardem que iremos te contar sobre esta vitória em Curiosidades. Senna queria ser campeão novamente e sabia que na McLaren não teria mais chances. Depois de vencer seu 4º título, Prost anunciou a aposentadoria, o que abriu caminho para Senna na Williams. Havia muita expectativa para ver Senna na Williams, afinal o grande ídolo da categoria estava agora na equipe que tinha o melhor carro. Largou na frente nas 2 primeiras corridas, mas teve problemas, e acabou abandonando a prova. Schumacher acabou vencendo ambas as corridas. No final de abril, a Fórmula 1 chegou ao circuito de Imola em San Marino, para a 3ª etapa do campeonato. Este grande prêmio ficaria marcado como o mais trágico da história da categoria. Desde então, o 1º de maio nunca mais foi o mesmo. A data continua sendo lembrada por pessoas de todo o mundo com diversas homenagens, demonstrando todo o seu respeito por Ayrton Senna. Esta etapa foi marcada por diversos acidentes gravíssimos. No primeiro treino livre de sexta-feira, o piloto brasileiro Rubens Barrichello, que na época estava começando a carreira, sofreu um grave acidente e teve que ser hospitalizado com uma fratura no nariz e algumas escoriações. No sábado, o austríaco Roland Ratzenberger também sofreu um forte acidente, mas não teve a mesma sorte de Barrichello. Ratzenberger morreu na hora, aos 33 anos. O acidente de Barrichello e a morte de Ratzenberger deixaram os demais pilotos apreensivos. Ayrton Senna se reuniu com alguns pilotos para exigir mais segurança para a corrida, e inclusive, cogitou a possibilidade de não participar da etapa. No entanto, pilotos e diretores chegaram a um acordo para a corrida acontecer. Senna fez o melhor tempo com Schumacher ao seu lado na primeira fila. Ele sabia que precisava vencer a corrida para não deixar Schumacher escapar no campeonato. Largou bem, assumiu a ponta e abriu vantagem de Schumacher, que vinha logo atrás na 7ª volta. Quando passava pela curva Tamburello, a direção de seu carro não obedeceu ao seu comando e foi direto contra a mureta de proteção a quase 300 km por hora. Com o impacto, a barra de suspensão voou, atingindo diretamente sua cabeça. O ídolo brasileiro foi socorrido pelos paramédicos e levado para o hospital de helicóptero, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ayrton Senna faleceu à tarde do dia 1º de maio de 1994. Senna virou uma referência na pilotagem em condições de chuva, após 13 fantásticos triunfos nesta condição, e por conta disso foi nomeado o Rei da Chuva. O que poucos sabem é que isso foi fruto de uma derrota, em sua primeira prova de kart sob chuva. Senna foi muito mal, tendo muita dificuldade em controlá-lo. Decidiu então treinar muito para corrigir esse defeito, indo ao kartódromo de Interlagos sempre que começava a chover, mostrando desde jovem sua determinação em superar seus próprios limites. Tricampeão em 1988, 1990 e 1991, Senna tem uma relação especial com o Japão. Não é para menos, afinal foi lá, no GP de Suzuka, que ele conquistou seus 3 títulos, fazendo com que milhões de brasileiros permanecessem acordados para vê-lo vencer ao vivo. Em 1991, Senna finalmente conseguia quebrar o tabu de não vencer no Brasil. Foi de ponta a ponta, mas não foi nada fácil.
Nas voltas finais passou pelo drama de ficar somente com a sexta marcha. A caixa de câmbio foi quebrando aos poucos, restando 6 voltas para o final. A diferença era de 7 segundos sobre o piloto italiano da Williams. Passaram mais 2 voltas e a vantagem caiu para apenas 4 segundos. Mesmo assim, Senna conseguiu tirar tudo o que tinha, e nas últimas voltas ainda precisou disfarçar o problema do carro para que o rival não percebesse a dificuldade que ele vivia dentro da sua McLaren, cruzando a linha de chegada com 2 segundos e 991 de vantagem para Patrese. Logo após cruzar a linha de chegada, Senna estava exausto, e extravasou com a equipe gritando pelo rádio. O cansaço era tanto, que depois dessa heróica vitória, não conseguiu nem chegar até o box, parando o carro no meio da pista. Os treinos para o GP da Bélgica de 28 de agosto de 1992 ficaram marcados por uma cena que até hoje é bastante lembrada no automobilismo. Eric Comas, piloto francês da Ligier, bateu forte na curva Blanchomont e seu carro ficou atravessado no meio da pista de Spa-Francorchamps. Senna não teve dúvida ao passar pelo local segundos após o acidente. Parou sua McLaren e correu em direção à Ligier, que vazava combustível e estava prestes a explodir. Percebendo que Eric Comas estava desacordado no cockpit e com o pé no acelerador, Senna desligou a ignição do carro do companheiro e evitou o risco de pegar fogo. Após Senna prestar os primeiros socorros, os fiscais e a equipe médica também chegaram no local, mas o próprio Eric acredita que o brasileiro teve papel fundamental para nada mais grave ter acontecido. Ele desligou a ignição do carro, evitando assim uma explosão. Neste momento, Ayrton Senna salvou minha vida, disse Comas. Ayrton ganhou o título de Rei de Mônaco, ao vencer 6 vezes a prova disputada no Principado. Entre 84 e 93, apenas ele e Prost subiram ao lugar mais alto do pódio no circuito. É o único piloto brasileiro a ter vencido em Mônaco e até hoje é seu maior vencedor. Em 1993, seu último ano pela McLaren, Ayrton executou aquela que é considerada até hoje a melhor primeira volta da história de um GP de Fórmula 1. No GP da Europa, que era realizado no circuito de Donington Park, Senna largou em quarto com McLaren número 8 e ainda caiu para quinto na largada. Nada que o impedisse de ultrapassar Michael Schumacher, Karel Vandelger, Damon Hill e Alain Prost em apenas uma volta, o que lhe garantiu a liderança. Como não podia deixar de ser, era um dia de pista molhada, o que ajudou a diminuir a diferença que na época existia entre a Williams e o resto dos outros carros. Voando pelo box na mesma prova de Donington Park em 1993. Com a corrida em suas mãos e uma grande vantagem para os rivais, Ayrton ainda deu um show de inteligência durante o GP da Europa, cravando a volta mais rápida da corrida, passando por dentro do box. Campeão de Fórmula Ford e da Fórmula 3, com triunfos em Donington, Senna conhecia o circuito como poucos e sabia que por dentro do box, a volta seria mais curta e mais rápida, já que na época não existia limitador de velocidade nos boxes. Se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar. Devemos respeitar e educar nossas crianças para que o futuro das nações e do planeta seja digno. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Ou você se compromete com o objetivo da vitória, ou não. Forte é quem, depois de tanto perder, reergue-se e segue lutando. Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Quero fazer algo de especial. Todo ano alguém ganha o título. Eu quero ir além disso. Faça da disciplina um lema,
da dedicação uma bandeira e da paixão pelo trabalho um exemplo.